4, versículos, a partir do versículo 1, o título da mensagem é As Tentações Nossas de Cada Dia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, que ministre aos nossos corações, trazendo entendimento, luz, revelação, compreensão, de qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Alcança aqueles que aqui estão, aqueles que estão assistindo, ó Deus, pela internet ou que verão no futuro. Que assim seja, para a glória do Teu nome. E desde já, colocamos debaixo dos nossos pés toda a investida de Satanás contra aquilo que vai ser ministrado contra este culto. E que cada mente esteja cativa ao conhecimento de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Na famosa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, nós fomos ensinados a pedir o quê? O pão de cada dia. Lembra? No versículo 11 de Mateus 6, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só que nessa mesma oração em que Jesus nos ensina a orarmos pelo pão nosso de cada dia, Ele também nos ensina a orarmos para nós sermos livrados das tentações também do dia a dia. Por isso que eu intitulei essa mensagem de As Tentações Nossas de Cada Dia. Porque assim como nós precisamos do suprimento diário do pão nas nossas vidas, nós também enfrentamos lutas, batalhas na nossa vida, que nós precisamos do socorro e do auxílio de Deus para nos guiar, para nos sustentar diante das nossas lutas. No versículo 13 dessa mesma oração, Jesus disse: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal, ele vem na nossa vida quando, pastor? Quando nós cedemos à tentação, quando nós caímos, nós somos engoldados pelo pecado e nós podemos inclusive acabar sendo presos a ele. Então nós precisamos sim ser livrados da tentação, nós precisamos do socorro do Senhor na tentação. A tentação, queridos, na verdade ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Ela esteve presente lá no Jardim do Éden, né, por meio da história de Adão e Eva, quando eles foram tentados a comer do fruto da árvore que eles não deveriam comer. A tentação ela esteve, por exemplo, também presente na história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito e eles estavam ainda para entrar na terra prometida, e Moisés subiu ao monte para orar, e Moisés estava demorando a descer, e o que foi que o povo fez?
fez para si um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro, colocando no lugar de Deus e dizendo que foi o bezerro que tinha tirado eles do Egito, depois de Deus ter feito tudo o que fez. Então, a tentação, ela esteve também presente aqui na vida de Jesus. Jesus, nesse episódio que nós lemos no texto, foi o episódio que prenunciou o início do ministério de Jesus. Jesus, ele, logo após vencer essa tentação aqui, é que Jesus deu início ao seu ministério, é que ele começou o seu ministério público, porque até então Jesus, ele não tinha começado a operar coisas que ele fez, os milagres, os sinais que ele fez no seu ministério. Mas antes de passar a exercer o seu ministério público, Jesus primeiro passou por essa tentação. A grande diferença entre a tentação de Adão e Eva, do povo de Israel, e a de Jesus, é que enquanto Adão e Eva fracassaram, enquanto o povo de Israel fracassou cedendo à tentação, Jesus, ele foi vitorioso na tentação que ele sofreu. E aí eu queria que você, pode dar glória a Deus aí, amém? Porque Jesus venceu a tentação, amém? Amém. Então, eu queria que nós olhássemos para esse texto, para que a gente veja quais foram as tentações a que Jesus foi submetido, porque eu entendo que essas tentações, elas são uma espécie de símbolo daquilo que toda a humanidade está sujeita. É como se fosse ali um resumo de todas as tentações que podem acontecer a mim e a você e que têm acontecido ao longo da história humana. Pastor, quais foram as tentações que Jesus enfrentou? Primeiro, Jesus enfrentou e venceu, diga-se de passagem. Jesus enfrentou e venceu a tentação de procurar servir a Deus por o que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. A primeira tentação que pode acontecer na nossa vida é de nós tentarmos servir a Deus por quem Ele, por aquilo que Ele pode nos dar, ao invés de servirmos a Deus por quem Ele é. Olhe o versículo 3, acompanhe comigo, Lucas capítulo 4, versículo 3. Nós estaremos sempre voltando à Bíblia. Diz assim: então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. O argumento do diabo foi o seguinte: rapaz, se você é filho de Deus, não tem necessidade de você estar passando fome. Você está aqui já há 40 dias aqui jejuando, para que isso? Por que você tem que se submeter a passar fome? Jesus, ele venceu, queridos, a tentação das soluções imediatistas, mágicas, e que de usar a sua capacidade divina em proveito próprio. Porque quando nós estamos diante de uma situação difícil, o que é que nós mais queremos? Nos livrar dela. É assim ou não é? Você gosta de conviver com um problema? Quem gosta de conviver com um problema aqui, levante a mão, para eu poder conhecer esse valente. Eu não gosto. Ninguém gosta. Quem gosta de pedra no sapato? Ninguém gosta. Quando você está andando e às vezes cai uma pedrinha no sapato e ela começa a incomodar, eu não sei você, mas eu paro onde eu estiver, eu tiro o sapato, ainda que eu esteja em pé, eu tiro o sapato, balanço assim e volto a calçar. Por quê? Porque eu não vou ficar andando com pedra no sapato. A única pessoa na história humana que eu conheci que gostou de viver com um problema foi Faraó, que quando naqueles problemas das rãs, uma das pestes, das pragas no Egito, antes dele deixar o povo sair, foi a praga das rãs. Ele chegou, Moisés chegou para ele e disse: olhe, como ele fazia habitualmente, se você se arrepender e deixar o povo ir, essa praga vai cessar. Quando é que você quer que a gente cesse as rãs? Aí ele disse: amanhã, eu vou ficar mais uma noite com elas. Como é que você tem a oportunidade de se livrar do problema? Imediato ele diz assim: não, só amanhã.
Ah, não, a dor está passando, você quer dizer, não, eu quero, Senhor, tira essa dor, mas só amanhã de manhã, deixa eu ficar aqui a noite toda com ela. Não existe isso. Jesus, ele venceu essa coisa da solução imediatista. Você não precisa passar fome. Queridos, nós precisamos entender que os dons que Deus nos dá, a bênção que Deus nos dá, elas são colocadas como dádivas para nós e nós precisamos usufruir delas, mas sem desespero, sem querer trazer as coisas na marra na nossa vida. Eu sei que você tem promessas, eu tenho promessas na nossa vida. Como é que eu sei que você tem promessas e que eu tenho promessas? Porque a Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Amém? Amém? Eu não preciso que alguém chegue para mim numa oração e diga: eis que te digo, para eu poder receber uma promessa. As promessas já estão na Bíblia. É claro que Deus pode usar alguém para a minha vida, como tem usado. Quantas vezes aqui na própria vigília a gente recebeu palavras aqui, várias pessoas receberam palavras, e Deus usa, é legítimo, mas nós precisamos entender o seguinte: o fato de Deus fazer uma promessa não significa que ela tem cumprimento imediato. Abraão esperou 25 anos por Isaac. Então Deus tem o seu tempo determinado, tá? Mas você não pode querer chegar para Deus e querer fazer as coisas acontecerem do seu jeito e do seu modo, porque não é assim que Deus opera. E muita gente é atraída à igreja por aquilo que Deus pode dar, e não por aquilo por quem Ele é. E isso não é culpa das pessoas, porque a pessoa, ela chega na igreja, ela não conhece o Evangelho, ela não sabe da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é apenas um livro religioso, é uma verdadeira incógnita. Ela provavelmente nunca tenha lido a Bíblia, e ela chega na igreja com um problema muitas vezes, né? Não tem aquela coisa que um é atraído pelo amor, outro é atraído pela dor. Muita gente chega com dor, com uma demanda, com a solução de um problema, e ao invés de ela ser apresentada ao Evangelho, de ser apresentada à pessoa de Jesus Cristo, de ser falado para ela acerca da salvação, alguém diz: olha, você vai parar de sofrer, Deus vai resolver todos os seus problemas. E aí a pessoa vem e ela fica na igreja, de ser atraído pela mão de Deus ao invés do rosto de Deus. Muito bom. Entende? Nós queremos muitas vezes ver a mão de Deus operando em nosso favor, mas nós não queremos ver o rosto de Deus, porque ver o rosto de Deus requer busca, requer intimidade, requer pagar preço no sentido de buscar, exige um esforço da nossa parte. Enquanto que receber a mão de Deus não, é só ficar aqui com as mãos levantadas e esperando a bênção chegar. Então a primeira tentação que nós precisamos vencer na nossa vida, qual é? É de buscarmos a Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Nós precisamos buscar a Deus por quem Ele é. Amém? Amém. Se você fizer isso, tudo aquilo que Deus é vai estar à sua disposição. Quando eu busco a Deus, quando eu tenho a Deus como o maior valor na minha vida, tudo aquilo que Deus é está disponível para mim. Então significa o quê? Que todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para mim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, quando ele diz que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Amém. Então, quando você é filho, você é herdeiro. E como herdeiro, tudo que seu pai tem estará disponível para você. Amém. Pode ser que não seja no tempo e o exato do momento que você quer, mas vai chegar um momento em que você vai tomar posse da sua herança. Amém? Então a primeira tentação que você precisa é buscar a Deus por aquilo, por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. E Jesus, Ele respondeu a Satanás, sabe como? Ele disse no versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo?
a essência da minha vida não é aquilo que Deus pode me dar. O que é o pão na minha vida? O que é o pão na sua vida? O pão na minha vida e na sua vida é o sustento. É ou não é? Tire o pão da nossa vida e a gente morre de fome. Você aguenta um tempo sem comer, mas você não passa a vida toda só olhando para o sol e se alimentando dos raios solares, porque você não precisa só de vitamina D. Não é verdade? Vitamina D é uma vitamina apenas. Então você precisa de pão. E quando Jesus está dizendo aqui para o diabo, olha, nem só de pão viverá o homem, Jesus está dizendo o quê? Que reconhece que o pão é necessário para a vida. Aquilo que Deus pode nos dar é o pão, mas a gente não vive só de pão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus, ele não aproveitou da sua posição de filho para tirar vantagem no reino espiritual e muito menos no reino material. É isso que a gente precisa entender. Como ser humano, ele quis deixar nas mãos de Deus toda a satisfação das suas necessidades. Deixe nas mãos do Senhor a satisfação das suas necessidades. Jesus, ele suportou o cansaço, a fome, mas ele não se refugiou no seu poder sobrenatural para satisfazer as suas necessidades. Ele preferiu descansar em Deus, que haveria de suprir, conforme a Bíblia diz, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, primeira coisa que você precisa atender nessa manhã é se achegar a Deus, desejando conhecer mais do seu caráter do que apenas usufruir das suas promessas. Segundo, o que eu aprendo aqui nessa tentação de Jesus? É que Jesus enfrentou e venceu a tentação de colocar a Deus em segundo lugar na sua vida. Olha o que é que diz o versículo 6. Acompanhe comigo. Eu gosto de ir para a Bíblia. Então acompanhe comigo. Pastor, por que o senhor está sempre fazendo referência à Bíblia? Primeiro, porque ela é o nosso manual, a nossa regra de fé e de prática. Segundo, porque ela que nos sustenta, irmão. Eu gosto dos louvores, todos nós gostamos, mas a gente há de convir que tem muitos louvores que as letras não são bíblicas e que a gente canta desavisadamente, às vezes, na igreja. Então, eu prefiro a Bíblia. Eu gosto do louvor e é legítimo adorar e é parte importante do nosso culto. Mas a Bíblia Sagrada é quem nos sustenta na nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz assim, versículo 6: E eu lhe darei todo este poder e toda a glória destes reinos, porque isto me foi entregue, e eu posso dar a quem eu quiser. Então, apenas me adore. Satanás diz: me adore que eu vou dar a você tudo que está nesse mundo. Toda a glória dos jogadores de futebol. Às vezes tem muita postagem na internet. Os carros que o Cristiano Ronaldo tem, já viram essas coisas aí? Os barcos que no Sheik lá de Dubai tem, os apartamentos que o Neymar tem. Às vezes a gente fica e as pessoas ficam embriagadas, né? Diante daquelas coisas. Satanás diz: eu vou dar tudo isso a você, mas primeiro só tem um detalhe: adore a mim em primeiro lugar e não a Deus. A segunda tentação que Jesus enfrentou foi a tentação de colocar Deus em segundo lugar na sua vida. O diabo fez uma promessa de poder e riqueza, e Jesus venceu essa tentação, preferindo cumprir a promessa de obedecer a Deus e de dar a sua vida em resgate da humanidade. Se Jesus, irmãos, tivesse caído nessa tentação, ele teria sido fracassado como Adão fracassou. Por que Adão e Eva fracassaram? Porque eles colocaram Deus em segundo lugar nas suas vidas. Como assim, pastor? Quando Deus disse: olha, não coma deste fruto da árvore, e eles decidiram comer, eles estavam dizendo o seguinte: Deus, o importante não é o que o Senhor diz, o importante é o que eu acho. Naquele momento ali, Adão e Eva estavam sendo Deus para eles mesmos. O seu Deus foi o seu próprio ego. Muitas vezes na nossa vida, o nosso Deus são coisas. Muitas vezes na nossa vida, o nosso Deus são pessoas,
são as riquezas, são títulos, é o prestígio que a gente tem, é um filho que você queria tanto e que você, quando esse filho veio, você trata ele como a joia mais preciosa e você fica enlouquecida só em pensar na possibilidade de perder aquele filho. É o marido que você idolatra, a mulher que você idolatra. Tem tantas coisas que podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida e que a gente precisa estar atento. Eu preciso que você entenda o seguinte: a nossa vida, nós temos diversas áreas. Eu sempre gosto, quando eu estou aconselhando alguém ou falando de Jesus para alguém, eu sempre gosto de usar uma ilustração. Qual é a ilustração? Eu uso, por exemplo, a ilustração como a lona de circo. Eu sou do tempo, lá no interior, o circo era pequenininho, não era esse circo com grandes produções. Então o circo lá do interior, ele tinha aquele mastro central, e daquele mastro central saíam os cabos que prendiam o mastro central e que não deixavam o mastro central ir para um lado nem para o outro. Então eu considero a nossa vida como a lona de circo. O mastro central da nossa vida é Deus. Dele sai aquelas cordas que sustentam a nossa vida. Cada corda dessa é uma área da nossa vida: a área financeira, a área profissional, a vida espiritual, a vida afetiva. Entende? Cada uma dessas áreas está ligada a esse mastro central. Se esse mastro central arriar para um lado, nenhuma dessas áreas ela tem condição de sustentar a nossa vida, e a nossa vida vai junto. O que é que precisa ter na nossa vida como mastro central? Deus. Amém. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as coisas entram em equilíbrio. Por quê? Porque Ele é que vai dar sustentação a tudo. Entende? Então o que é que eu e você precisamos? Eu e você queremos muito. Quem aqui quer ter vida saudável? Todo mundo quer. Quem quer ter família equilibrada? Todo mundo quer. Quem quer ter vida financeira equilibrada? Todo mundo quer. Quem quer ter realização profissional? Todo mundo quer. Áreas da nossa vida, cada área, a gente gostaria muito que estivesse em perfeito equilíbrio e harmonia. Pois existe um segredo. O segredo, sabe o que é? É você nunca deixar que nenhuma dessas áreas ocupe o primeiro lugar na sua vida. Porque nenhuma delas é capaz de sustentar a sua vida como um todo. Tanto é que você pode ir muito bem financeiramente e estar zero na família. Tem ou não tem casos assim? Claro, tem gente que está muito bem financeiramente, mas a família está destruída. Tem muita gente que tem sucesso profissional, mas acabou com a sua saúde nessa corrida de conquistar o sucesso. Então o segredo, irmãos, da nossa vida é ter Deus como centro, o equilíbrio da nossa vida. Se você sempre lembre da sua vida, como é que está aqui a minha lona de circo aqui? Ela dá Deus em primeiro lugar para poder botar todas as áreas aqui em equilíbrio? Porque senão, querido, eu vou lhe dizer, infelizmente você não vai conseguir viver uma vida plena. E eu sei que você que está aqui, que não só você, mas como a torcida do Flamengo todinho, ninguém quer viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, a segunda tentação é de colocar Deus em segundo lugar na sua vida. Não ceda a essa tentação. Pastor, o senhor pode dar exemplo de situações em quando a gente coloca coisas e pessoas no lugar que é devido somente a Deus na nossa vida? Posso sim. Por exemplo, a namoradinha que cede aos desejos do namorado, que lhe pede uma prova de amor. Viu? Me prove o seu amor. Aí ela, querendo provar o amor dela, vai e cede. Aí ele
Pronto, depois que ele prova o amor dela, ele diz, pronto, já provei, eu vou em busca do próximo. É o empregado que cede à pressão do patrão, com medo de perder o emprego, e aí o patrão manda ele fazer coisa errada, e ele diz, eu não posso perder meu emprego, e aí eu tenho que fazer. Eu não gosto de usar exemplos pessoais, mas eu vou usar. Meu primeiro trabalho na vida foi no Bic Banco, nem já existe mais. Era um prédio que fica ali em frente a Americanas, na Senador Pompeu. Até está um prédio lá para leilão. E aí, na época, eu fui trabalhar, era estágio, não era nem emprego, era estágio. Eu fui trabalhar na agência, atendendo 5 gerentes. Eu tinha que dar suporte a 5 gerentes. E era na época da inflação alta, lembra da aplicação do overnight? Que o cliente ligava para a agência e ou não tinha as coisas que a gente tem de aplicativo, né? Ligava e dizia, aplique tanto aí no overnight. No dia seguinte, quando ia lá, já dava um valorzão. E aí eu tinha que ficar atendendo os gerentes. E aí um dia eu estava na mesa da gerente, que eu até reencontrei com ela esses dias, lá aqui na Caixa Econômica. Aí o telefone tocou, e ela estava saindo para o almoço. Ela disse, atenda e diga que eu não estou. E eu aqui na frente dela, estagiário. Aí eu olhei para ela e disse, eu não vou atender. Ela disse, o quê? Não vou atender, porque eu tenho um compromisso de não mentir. Rapaz, ela ficou assim, me encarando. Você não vai atender? Eu disse, não vou. Eu poderia ser mandado embora, mas eu não fui. Mas eu não cedi. Isso aí, não estou falando, jogando méritos em mim, eu estou apenas dando ilustração de que nós, irmãos, temos que nos apegar a Deus. Amém. Deus tem que ser o valor maior na nossa vida. Glória a Deus. Não podemos negociar, não podemos ceder, porque se você cede, ao invés de você ganhar, você tem prejuízo. É verdade. Você nunca sai ganhando quando desobedece a Deus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado assim. Você nunca sai ganhando quando desobedece a Deus. É impossível. Satanás diz, rapaz, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Tudo vai ser teu, o que é que tu luta tanto, isso aí que tu está buscando tanto, eu te dou, apenas me adora. Jesus diz não. Pastor, quando é que a pessoa coloca o outro no lugar de Deus na sua vida? É quando o marido adultera esquecendo os votos que ele fez lá no altar. Ser fiel até a morte, na alegria e na tristeza. Aí a mulher está com 50. Aí ele descobriu uma de 25, bem bonitinha, bichinha. Cheirosa. Ele chega em casa, a mulher está fazendo a comida, aí tem um cheirozinho de cebola. Aí quando ele diz, rapaz, aquela menina lá no trabalho tão cheirosa. Claro, você só encontra ela nos momentos em que ela está toda arrumadinha, e a tua mulher está lá, ralando, penando, cuidando de ti, cuidando dos filhos. E aí você quer comparar, isso é injusto. Situações diferentes. E aí você cede à tentação. E aí você joga fora toda a sua história, toda a sua família, por causa de uma aventura. Muito bom, pastor. Então, querido, não coloque Deus em segundo lugar na sua vida. Deus, ele requer um coração integralmente devoto. Um pequeno flerte com o mundo pode fazer com que a nossa vida seja destruída e a própria integridade nossa aos olhos de Deus vá por água abaixo. Foi essa pequena concessão que Jesus não fez. Jesus estava determinado a fazer a vontade de Deus e nada tirou Jesus desse foco. Para ele só interessava fazer uma coisa, cumprir a missão redentora que ele veio, porque quando o anjo foi anunciar para Maria que ela ficaria grávida, ele disse, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele trazia no próprio nome a essência da missão dele, que significa Salvador. E foi bom Deus ter colocado o nome de Jesus Salvador, sabe por quê?
Porque estava sempre, toda vida que alguém chamava ele, Salvador, vem aqui, Salvador, vem cá, Salvador, fulano, vem aqui. Era uma forma de lembrar a missão que ele tinha. Ó, eu vim aqui para salvar a humanidade. Eu vim aqui para dar minha vida em resgate de muitos. Eu não posso brincar com o pecado. Eu não posso ceder. Porque eu vim aqui exatamente para ser o segundo Adão. Eu vim aqui para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, mesmo tendo todas as condições ideais de pressão e de temperatura no jardim do Éden. Eu vim aqui para resgatar e vim dar a minha vida em resgate de muitos. Glória a Deus! E Jesus, ele ficou focado naquilo que era a sua missão. Por isso que ele preferiu a humilhação da cruz a glória que Satanás ofereceu. Por isso que Jesus preferiu a cruz do que a coroa. Por isso que Jesus preferiu a fidelidade a Deus a ceder à tentação, à sugestão do diabo. Jesus, ele tinha claramente o foco da sua vida, que eu e você precisamos ter isso como missão de vida. Pastor, até hoje eu não defini, o pessoal da linha do coach, dos livros de autoajuda, eles dizem assim, ó: defina um propósito na sua vida, escreva uma declaração de propósito na sua vida. Já ouviram isso? Não sei se vocês já leram os livros de autoajuda, que ele diz o seguinte: você precisa saber qual é a sua missão na vida. Para você, escreve a sua visão lá, da sua missão, para que você tenha aquilo bem claro e possa correr atrás daquilo. É assim que os livros de autoajuda ensinam. Então eu estou poupando o seu tempo, para você nem precisar comprar os livros de autoajuda aí, né? Tá? Leia a Bíblia Sagrada mesmo, amém? Amém. Aí, pronto, aí você diz: pastor, até hoje eu nunca pensei nisso, eu nunca escrevi uma declaração de missão da minha vida, de propósito. Pois deixa eu lhe dar uma, que pode, aqui você pode copiar, não tem problema. Está lá em João 4,34. Pega esse versículo aí como sendo a sua missão de vida. É isso que eu vou buscar na minha vida, a semelhança do que Jesus fez. Diz assim, a projeção, se puder, João 4,34. Ele diz assim, ó: Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A sua comida consiste em fazer a vontade de Deus. Amém. Qual é a missão da sua vida, meu irmão? A missão da minha vida é fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. É a minha comida. O que é comida? É aquilo que me sustenta dia após dia. Eu tenho certeza que ninguém esquece de comer uma vez no dia. No dia que você está mais atarefado, no dia que você está com muita coisa, pelo menos uma refeição por dia você faz. Às vezes você toma um café, não tem tempo de almoçar, chega em casa à noite, come qualquer coisa, está cansado e nem come nada, vai dormir, mas pelo menos uma refeição aqui você faz no dia. Mesmo que você seja adepto do jejum intermitente, que virou moda, você vai fazer uma refeição por dia. Então você não esquece de fazer uma refeição por dia, pois então você não esqueça também da sua missão. É o seu pão de cada dia. Qual é? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você já sai daqui hoje com uma declaração de propósito para a sua vida. Se você nunca fez, você agora já tem uma declaração de propósito. Qual é a sua missão? Se alguém chegar para você e dizer: ei, o que tu está fazendo nessa terra? A vontade de Deus. Qual é a tua missão? Fazer a vontade de Deus. O que é que te motiva? O que é que te sustenta? O que é que te alimenta? Qual é o teu pão? Fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E assim termina o tempo. Falei de duas tentações, tem mais duas, mas o tempo não deixa. A noite é pastor Divan. Então vamos lá, rapidinho. Terceira tentação que Jesus enfrentou: a tentação de distorcer a palavra de Deus ao invés de se submeter a ela. Olha o que é que Satanás diz no versículo 9. Então o diabo levou Jesus
a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, e você não tropece. Jesus venceu a tentação de pôr a palavra de Deus à prova, ou de aplicá-la indevidamente. Satanás diz: ei, tu não é filho de Deus? Sou. Pois vamos fazer o seguinte: se joga daqui, desse prédio de 10 andares, e se tu for filho de Deus mesmo, ele vai mandar os anjos te segurar. Tu está dizendo que é filho de Deus? Foi que Jesus disse: não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não vou colocar Deus à prova. No versículo 12, Jesus retruca a tentação de Satanás e diz: ei, Satanás, também foi dito que não porás o Senhor teu Deus à prova. Ah, irmãos, não é porque eu sou filho de Deus, porque tem os anjos do Senhor ao meu redor, que eu estou aqui. Eu sei que naquela esquina ali é uma esquina que é perigosa, que tem diariamente assalto. Aí eu tenho a possibilidade de ir por um caminho alternativo. E disse: não, mas sabe de uma coisa? Eu vou, quero ver. Anjo, vamos lá. Irmão, isso aí é por Deus à prova. Deus vai te livrar, Deus tem promessa de te livrar, os anjos acampam, mas Deus não está dizendo para você brincar. Outra, você tem que depender de Deus e não de dar ordem a Deus. Muito bom. Entende? Nós, infelizmente, vivemos num tempo em que as pessoas querem dar ordem a Deus. Eu não tenho nada contra você exercer a sua fé, de você orar, se apossar das promessas de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você não tem poder de decreto. Não tem. Deus não deu a mim e a você poder de decretar na Bíblia. Se você me disser uma passagem na Bíblia em que está te ensinando a decretar alguma coisa, eu gostaria que você me ajudasse, porque eu já li várias vezes e ainda não vi. Então eu não posso colocar Deus à prova. Eu não posso querer fazer Deus ser meu menino de recados. Afinal de contas, quem é o soberano, quem é o rei, é Ele. Ora, se no âmbito humano, vamos lá, você conseguiu, depois de muita luta, uma audiência com o presidente da República. Você chega lá, você vai de calção, você arranja um terno, lá não tem, então aluga um. Aí vai lá, chega lá: oi, seu presidente. Independente de quem seja a figura que está lá, porque eu estou falando da figura do cargo, não estou falando de quem está no poder, que isso muda a cada 4 anos, independente de esquerda e de direita. Estou falando da figura do cargo. Então você chega, tem toda uma reverência ali. Aí você chega com toda a cerimônia para saudar, por conta da autoridade que ele representa. Aí você chega lá e diz: ei, presidente, é o seguinte, estou gostando não aí. Eu preciso que você faça uma lei aí, mudando isso porque está me prejudicando, e eu quero que você faça um decreto ou uma medida provisória. É assim que faz? Não é, irmão. Se no âmbito humano a gente não consegue falar isso, quanto mais com o Senhor do Universo. Eu me lembrei agora de uma vez o Paul Yong-Cho, aquele pastor da Coreia, da maior igreja do mundo. Então ele tira a manhã dele todinha para orar. A secretária dele sabe que não pode interrompê-lo, porque ele vai estar orando. E um dia, ele tem muita projeção nacional na Coreia, e o presidente da Coreia ligou para falar com ele no período da manhã. Aí a secretária dele disse: olha, infelizmente ele não vai poder lhe atender. Quando ele terminar o período de oração, ele vai falar com o senhor. É que pode uma ligação do presidente da República. Terminou, ele ligou: o presidente, para, você não me atendeu. Ele disse: é porque eu estava em audiência com o rei do universo. O senhor é só o presidente da República, eu estava em audiência, era com o rei do universo, meu amigo. Então, me desculpe, agora eu estou disponível,
Mindfulness, atenção plena para você. Existe uma música, O Evangelho, do grupo Logos, da década de 80, que hoje já nem toca mais, o pessoal já está noutra vibe. Mas eles escreveram a música que ele diz o seguinte, falando da distorção atual: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou, que ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele tem de ser. E é isso mesmo. Infelizmente, Santo Agostinho, ou como alguns apenas dizem Agostinho, ele dizia o seguinte: erroneamente interpretadas, as Escrituras não têm mais autoridade do que qualquer outra palavra. Porque você precisa entender o seguinte: não é porque eu pegar um versículo da Bíblia isolado e querer fazer com base nele uma doutrina. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra dele na boca de quem distorce. Satanás usou aqui a Bíblia. Ele diz: olha, ele diz assim, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí ele vai e diz a Bíblia, cita um trecho da Bíblia na boca de Satanás: aos anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. Tem ou não tem esse versículo na Bíblia? Tem. Satanás diz: está aqui. Jesus, ele entendeu a proposta, que ele estava mandando ele se jogar e tentar a Deus. Aí Jesus diz na mesma hora: peraí, tudo bem, você está citando a Bíblia, mas também a Bíblia Sagrada, que uma das regras de interpretação bíblica, que você não precisa estudar teologia para saber, sabe qual é? A Bíblia interpreta-se a si mesma. Lembre-se sempre disso. O que é isso? Você pega uma passagem da Bíblia, com base naquela passagem específica, você não pode formular uma doutrina. Porque você precisa ver se aquela doutrina que você acabou de descobrir, eureka, tive uma iluminação, e aí descobri uma coisa que ninguém nunca pensou. Ei, irmão, calma aí, calma, muita calma nessa hora. Vamos ver o que a Bíblia como um todo diz a respeito desse pensamento que você está tendo. Por quê? Porque a Bíblia interpreta-se a si mesmo. De repente o que você está dizendo não coaduna ou contradiz outra parte da Bíblia. Então, não vai nesse pensamento aí. E Jesus, entendendo isso, na mesma hora, diz: ei, Satanás, tudo bem. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Mas diz também que não porás o Senhor teu Deus à prova. Glória a Deus. Entende? Então não é porque um versículo, por isso que eu não gosto de caixinha de promessa, porque a caixinha de promessa é um versículo isolado do contexto, e você vive a tua vida dentro de um contexto. Você tem um contexto familiar, social, histórico, em que você está inserido, e Deus age na tua vida dentro do teu contexto. Então, o contexto na Bíblia é essencial para a gente entender a Bíblia Sagrada, para que você não distorça a Bíblia Sagrada. Então você tenha cuidado, para que ao invés de se submeter à palavra, você procure distorcê-la, que isso é o maior perigo. Por quê? Porque muita gente já naufragou na vida usando essas coisas. Eu soube de um caso de alguém que não sabia nadar, ou que sabia nadar e estava querendo atravessar um rio que estava numa verdadeira enchente. Tinha tido uma enchente e o rio transbordou, e ele disse: Jesus andou sobre as águas, eu vou andar também. E quis andar sobre as águas e se afogou, morreu. Por quê? Porque Deus não tem compromisso de fazer a sua palavra a seu tempo e a seu modo, do jeito que eu e você queremos. Então, o que eu preciso em relação à Bíblia, a minha atitude não é de querer fazer com que a Bíblia reforce o meu ponto de vista, mas é me submeter a ela. Amém. E obedecer a Deus. Glória a Deus. Porque em fazendo isso eu vou colher as promessas de Deus na minha Aleluia. vida. Amém? Aleluia. E eu quero encerrar com o último ponto. Jesus, ele venceu a tentação de baixar a guarda e ficar vulnerável aos futuros ataques espirituais.
Olha o que é que diz o versículo 13. Depois que Satanás tentou 3 vezes, não conseguiu nada. Você acha que Satanás deixou de tentar Jesus? Ele diz, Satanás ele tem um lema com ele: perdi a batalha, mas a guerra ainda não terminou. Já ouviram essa história? Toda guerra é feita de batalhas. Às vezes você ganha uma batalha, perde outra, mas o final da guerra ainda não está concluído. Nós estamos, irmãos, em uma batalha. Satanás ele sabe qual é o destino dele, mas enquanto o destino dele não é selado, ele vai ficar batalhando aqui. E o texto diz o seguinte, versículo 13, tendo concluído todas as tentações, Satanás diz, realmente o cara aí não vai ceder pelo jeito. O diabo afastou-se dele. Aí vem aqui a parte mais importante aqui do versículo: até momento oportuno. Satanás diz, tudo bem, não foi agora, mas deixa aí, deixa um tempinho, deixa ele descansar, deixa ele pensar em outras coisas, que lá na frente eu volto e proponho outro tipo de coisa. É assim ou não é na minha vida e na sua vida? Então o que você precisa entender é o seguinte: você teve uma grande vitória espiritual, uma luta que você passou, e você teve uma grande vitória, glória a Deus, comemore, mas não baixe a guarda. Não descuide. Não pega a sua armadura e tira, agora não, agora vai ser sobre água fresca. Não é, irmão. Esse mundo é um campo de batalha, não um parque de diversões, ok? Então, não baixe a sua guarda. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda como um leão. Imagine você na selva amazônica rodeado de um leão. Você ia ficar tranquilo? Você ia ficar assim, atento. Por quê? Porque o leão a qualquer momento pode lhe atacar. Se você tem medo do leão do imposto de renda, hein? Todo mundo aqui chega lá, eu trabalho na caixa, o pessoal chega, rapaz, eu vim aqui pegar uma declaração porque eu entrei no Gov e disse que eu tenho uma conta aqui que eu nem lembrava mais. Vai olhar R$4 na conta, mas tem que declarar. Agora que o leão tá com um óculos novo, tá pegando até briga de galo. Aí a pessoa morre de medo do leão aqui da terra e não vai ter medo aqui da Receita Federal, e não tem medo do leão que pode tragar a sua vida espiritual. Então fique atento, irmão. Não baixe a guarda. Jesus diz lá em Mateus 26:41: vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que entender o seguinte: o seu espírito quer as coisas de Deus, mas a sua natureza humana, que você se converteu, você não deixou a natureza humana, ela não saiu. Ela está aí. E você precisa cuidar para alimentar a sua natureza espiritual, porque ela vai sobrepujar a natureza humana. Amém? É assim que a gente vence nesse mundo. Então a semelhança de Jesus, mantenha-se alerta. Procure conhecer a palavra de Deus para que você possa usá-la como arma de combate no momento das suas tentações. Amém? Então, quando o assunto é tentação, nós precisamos ter 2 verdades bíblicas na mente. 2. Primeira, a verdade é um alerta. Qual é o alerta? 1 Coríntios 10:12. Por isso, aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Você pensa que está de pé? Você acha que está de pé na sua vida espiritual? Então fique alerta para que você não venha cair. Ah, pastor, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. É verdade, mas não é porque o levantar é de Deus que você vai ter que cair, né, meu irmão? Ok? Não é porque Deus pode dar livramento de um afogamento que você vai pular numa piscina sem saber nadar. O mergulhar é do homem, mas o levantar lá da piscina, pode ser que Deus não queira levantar. E aí você vai. Entende? Então fique atento. Primeiro alerta. Aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Segundo, é uma promessa. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana.
Ou seja, a tentação que eu e você passamos, todo mundo passa. Outros seres humanos passam. Não fique pensando que o Satanás hoje escolheu você e disse: rapaz, aquele cara ali, eu vou colocar alguma coisa que eu nunca botei para ninguém na face da terra. Não. Tudo aquilo que eu e você somos tentados, outras pessoas ou estão sendo tentadas naquela mesma área ou já foram no passado. O que eu e você passamos é igual. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então deixa eu lhe dizer, toda tentação, por mais forte que ela seja, ela está num nível em que você pode suportar, em que você pode dizer não. E aí eu me lembro da frase de Lutero: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Sobrevoando você não alcança. Agora, se ele vem fazer ninho aqui, está ao alcance da sua mão, você pode dizer: aqui não. Entende? Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, com a tentação proverá o livramento para que vocês possam suportar. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Tentações sempre existirão. O que você precisa é ter foco na sua mente. Eu tenho uma decisão. Qual é a decisão que você tem de ter? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então o critério para a minha vida é a vontade de Deus. Todas as coisas que chegam para mim, elas têm que passar por um filtro. Já ouviu falar de filtro? Você não tem um filtrozinho? Até o Instagram tem filtro. A pessoa está lá toda assim, requém dela. Aí bota o filtro do Instagram. Hein? Por isso que a vida na rede social é sempre mais bonita. Né? Porque tem filtro. Então você vai colocar um filtro espiritual na sua vida. Qual é o filtro, pastor? Vontade de Deus. Amém. Chegou a proposta. Passou no crivo da vontade de Deus? Passou, então serve para mim. Não passou, nem, como diz o cearense, não bate nem a biela. Ou seja, nem me tenta, não, isso aí não é para mim não, cara. Não, rapaz, olha isso aqui. Chega uma pessoa com uma proposta assim maravilhosa. Olha isso aqui, a gente vai se dar bem. Você olha assim e diz: rapaz, isso aí não é de Deus não, serve não. Cara, mas tu não está entendendo. Nada contra a Herbalife. Mais uma vez me chamaram, eu tentando consumir alguma coisa que fizesse emagrecer, né? Aí não quero entrar para academia, aí vai pro shake. Em vez de ir pro shape, vai pro shake. Aí, colega do meu trabalho, vamos ali na reunião, muito boa e tal. Aí cheguei lá, no treinamento. Eu pensei que era para apresentar o produto, o valor nutricional, como consumia, os benefícios. Aí cheguei lá, o cara na primeira palestra ele fala sobre isso, aí depois que chega. Aí eles vão lhe tentar fazer um vendedor. Aí bota uma música. Aí manda todo mundo lá, parece um culto, uma religião. Vai lá, você consegue, não sei o que. Isso aqui é uma igreja. Uma igreja para vender produto. Aí no dia seguinte, lá no trabalho, ei, como é que foi? Gostou da reunião? Eu disse: gostei, cara, mas aquela primeira parte lá, a segunda parte não é para mim não. Porque eu já tenho definido na minha vida o que é que eu quero. E Deus, para mim, eu já tenho Deus. Eu não quero nenhum outro Deus na minha vida. Isso ali é uma proposta de você ter um Deus para você conseguir os seus objetivos. Eu não quero isso para a minha vida. Não estou falando mal dos produtos não, viu, irmão? Os produtos pode consumir aí sem problema. O que eu quero que você entenda
é que tudo que chega na nossa vida, a gente precisa botar um filtro. Passa, se não passar, se não tiver cheiro de Deus ali, aí você claramente é de Deus, amém. Se tem um cheirinho de Deus, então fique em stand-by para poder confirmar se essa fragrância não vai azedar, né? Que pode cheirar bem e depois não. Aí você está em dúvida, não precisa decidir nada, deixa em stand-by ali. E vai pedindo confirmação de Deus. E o próprio Deus ele vai se encarregar de, mas não entre em cara. Cuidado, tentações vão chegar, mas você precisa ter claro na sua vida o que é que você quer, amém? Eu queria nesse instante orar. Para quê, pastor? A Bíblia diz que ore para que a gente não caia em tentação, mas eu queria que você orasse nesse sentido. Deus, eu quero fazer contigo hoje um compromisso de vida, de buscar a tua vontade acima de qualquer coisa na minha vida, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de me submeter à tua palavra ao invés de querer ditar o que é que o Senhor tem que fazer na minha vida. Aí você diz, pastor, quero sair daqui hoje com essa missão de vida na minha vida, então eu quero que você saia do seu lugar e nós vamos orar aqui. Qual é a sua missão de vida a partir de hoje? Fazer a vontade de Deus. Essa é a minha missão de vida. Pois vem aqui que eu quero orar por você. Você vem diante do altar de Deus assumir um compromisso com Deus, um propósito de Deus, de colocar no altar, que é aquele que a gente considera sagrado, que é onde a gente coloca a nossa vida. Dizer, Senhor, eu quero fazer um compromisso, que a partir de hoje eu vou ter como critério único na minha vida a tua vontade. Enquanto nós cantamos aqui um cântico, você sai do seu lugar, que eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui hoje titubeando entre dois caminhos, ou talvez você nem esteja titubeando, mas você nunca tinha tentado, que você nunca tinha feito um propósito específico, uma missão de vida. Pois você vem, quando você sai do seu lugar hoje, você vem colocando como a missão da minha vida será fazer a vontade de Deus.